Bom, eu vou me apresentar, depois a ver se apresenta, acho melhor, né? Eu sou consultora de carreira, trabalho com coaching e facilitação de treinamento para liderança. Em 2015 eu fiz uma formação de coaching no Erickson College e foi onde eu conheci a Verônica e a gente fez alguns trabalhos aí desde então, né, Vê? E um livro um projeto aí juntas que nós fizemos foi o livro Diálogos entre Coaches, que nós acabamos escrevendo juntos, e o lançamento foi agora em março. Eu acho que é isso. Vê se quer se apresentar. Sim, acho que todo mundo já, a maioria conhece a gente. Muitos aqui já. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Eu espero que esse momento seja um momento agradável para todos nós, que a gente possa conversar aí a respeito de um tema tão bacana que a gente pensou com muito carinho para trazer para vocês. Eu sou Verônica, eu sou psicóloga formada pela PUC. Tenho aí também a minha formação em coaching e um MBA em administração. Eu hoje trabalho em consultório e, paralelo ao consultório, eu presto algumas consultorias na área de RH. E aí estamos nesse desafio de, como a gente já falou, né, outras vezes, nesse desafio de poder online, de forma virtual, compartilhar aí um pouco do nosso conhecimento e fazer uma troca que eu acho que é importante com todos vocês. Então, sejam bem-vindos e vamos lá começar a nossa noite. Gente, os nossos pontos de hoje, né, que a gente vai conversar, o contexto das organizações exponenciais e a relação que a gente está vivendo hoje, o contexto que a gente está vivendo hoje. Então, contextualizar um pouco isso, que é o tema da nossa conversa de hoje. A gente não acredita num CNPJ exponencial, né? A gente acredita em pessoas exponenciais, então o nosso foco aqui, até porque a nossa a nossa área, né? Falar de pessoas e trabalhar em cima desse tema. Então aqui o nosso foco vai ser os indivíduos, as pessoas nesse contexto. E como que a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia, seja lá qual a atuação que a gente tenha, né? Esse é o nosso objetivo de hoje. E por que a gente trouxe esse tema das organizações exponenciais, né? Para a gente dar um contexto com relação a isso. Eu acho que já é meio clichê falar que a gente virou uma página. Aqui a forma como a gente trabalhava em janeiro vai ser totalmente diferente. Isso é uma verdade absoluta, gente? Não, ninguém sabe, mas grande indício disso acontecer. No curto prazo, talvez a gente busque voltar para o nosso normal, para a zona de conforto, as empresas, as pessoas, tentar, eu quero sair dessa situação logo e voltar para o normal. A gente ainda ouve bastante isso, né? Mas talvez no curto prazo, mas no médio prazo, pelo menos, isso não vai acontecer. Realmente tem grandes mudanças pela frente por vir, né? E desafios e novos problemas para a gente encarar aí. E quando a gente fala de médio prazo, pelo menos, eu tenho conversado com uma pessoa que trabalha num grande varejo e eles colocaram as pessoas de call center, né, 1.200 pessoas de call center, para trabalhar home office. E já estão agora, já está definido, e estão vendo a tecnologia, para que essas pessoas não retornem para a companhia, elas vão continuar trabalhando home office, 1.200 pessoas. E nessa mesma organização já estão fazendo um mapeamento das áreas que poderão continuar em casa. Ou seja, não dá para dizer que a gente vai voltar para o normal, né? Então, visto que a gente tem uma situação, né, um contexto totalmente novo para a gente enfrentar problemas novos, desafios novos, por que não a gente buscar referência nas empresas, nessas organizações exponenciais que têm como característica crescer
gerar impacto e resultado, né, pelo menos 10 vezes, no mínimo, né, 10 vezes mais do que uma empresa tradicional e linear. Essa é a característica de uma empresa, de uma organização exponencial. Porque a gente não busca referência nela para que a gente traga para a nossa carreira, para a nossa vida, para o meu negócio, para a minha organização, seja eu líder, seja eu dona da empresa, seja eu autônoma, né? Por que não buscar uma referência para que a gente lide com esses novos problemas? E a gente não tem resposta pronta, né, gente? Ninguém tem resposta para tudo isso que está acontecendo. Aqui a gente fez um recorte. A gente fez um recorte e falou, bom, talvez a gente tenha algumas coisas aí que pode nos ajudar. Então é só um recorte isso aqui, né? Então, eu acho que esse é uma contextualização do porquê do tema. As organizações, XO é a sigla, né, das organizações exponenciais, então, como eu falei, ela tem essa característica. O impacto ou o resultado é pelo menos 10 vezes maior do que as empresas lineares, né, assim, no mesmo segmento delas, e elas têm algumas coisas que são bastante interessantes, né, de conceito delas, a forma como elas trabalham. Então, a primeira coisa, elas são baseadas em informações. Então, quando você olha o Google, que já é uma senhorinha, né, das organizações exponenciais, ela trabalha com informações, ela não tem os ativos dela, é basicamente tecnologia e informação. Quando você pega o Uber, a Uber é uma empresa de tecnologia, mas que faz a locomoção de, né, uma grande empresa de transporte de pessoas, de locomoção, mas não tem um veículo. Então, o que ela tem? Base de informação e dados e tecnologia. Se pega o Airbnb, não tem um quarto alugado, mas trabalha, mas é a maior empresa de hospedagem, né? Então, quando a gente olha para essas empresas, a gente vê sempre informação e tecnologia andando juntas. Uma outra característica bastante interessante é que essas organizações trabalham de forma colaborativa, elas trabalham em rede. Então, quando todas as pessoas são envolvidas nos projetos. Então, porque nas empresas lineares e tradicionais, as ideias vêm de cima para baixo, né? Vêm dos seus idealizadores, dos sócios ou dos executivos, e isso cascateia para as empresas, para as pessoas que estão abaixo, né? Nessas empresas, não. Tem uma característica bastante interessante que é de todos participam. Então, tanto colaboradores, então, as pessoas de cima, os colaboradores, os parceiros, clientes, fornecedores, todos são ouvidos, e isso gera bastante engajamento, né? E trabalho em rede. O fato deles trabalharem em rede permite que eles tenham uma organização bastante enxuta. Essa é uma outra característica importante. Equipe enxuta permite agilidade, autonomia, eu me adaptar mais rapidamente. E o que é que ajuda essas empresas a ter a equipe enxuta? Parceiros. Então, ter bons parceiros para os seus projetos, para as suas ideias e para gerar os seus produtos, o seu portfólio, né? Então, essa é uma outra característica bastante importante. O fato delas trabalharem de maneira enxuta e com colaboração dá agilidade e engajamento. Outro ponto importante é a autonomia. Não são empresas muito hierarquizadas, né? As pessoas que trabalham no projeto, as pessoas que trabalham naquele produto, elas têm autonomia para tomar as decisões, e isso é outra característica para dar agilidade para essas empresas, né? E foi daí que surgiram as metodologias ágeis de projetos, né? De gestão de projetos. Então, essa é uma característica bastante importante. Outra é a experimentação. Essas empresas, elas têm um ponto que é o testar e experimentar é recorrente para elas, né?
Então, quando eu penso que eu tenho um produto para lançar, eu gero um produto já com um valor agregado, só que ele ainda não está completo, ele não é o 100%, mas eu ponho no mercado, ouço, vejo a aceitação disso, desse produto para os meus clientes e volto, ajusto e retomo. Volto, ajusto, retomo e jogo no mercado de novo. Então, esse é um processo que é constante, é o tempo inteiro, não tem fim, né? Que eles chamam de mínimo produto viável. Eu vou lançando produtos com valor agregado, cada etapa com seu valor agregado, mas eu testo para ouvir. Então, eu tenho uma escuta boa para receber o feedback e fazer os meus ajustes. Eu não me apego muito ao meu produto, não. Eu vou escutar, ver o que eu preciso ajustar e fazer esse processo acontecer de melhoria e ajuste. Então, outra característica importante é o engajamento, né? São empresas que elas geram bastante engajamento com os seus clientes, né? Para engajar os clientes com a marca. Então, gera desafios, enquetes com os seus clientes, para que eles se sintam parte daquele processo, né? Parte da marca. Então, são normalmente clientes apaixonados pela marca, né? Geram desafios, muita gamificação, pontuação, né? Então, é outra característica. Agora, aqui a gente falou da organização, mas o grande ponto que a gente precisa pensar aqui, porque é o nosso foco, como é que eu trago isso para mim, né? Então, quais tecnologias hoje eu preciso aprender? Então, é uma coisa que eu preciso começar a trazer isso para mim, né? Se a tecnologia é o grande ponto aqui, eu preciso entender que tipo de tecnologia faz sentido eu aprender, que eu ainda não sei e preciso aprender. Outro ponto é colaboração. Se eu sou uma pessoa mais centralizadora, se eu sou uma pessoa que eu acredito que eu preciso ter o conhecimento sozinha, que eu preciso saber tudo, né? Talvez eu tenha que rever meus conceitos, porque eu tenho uma especialização e eu posso buscar um parceiro que faça esse trabalho junto comigo e que complemente o meu conhecimento. Eu não preciso saber tudo. Então, isso dá agilidade, isso dá uma amplitude de insights e de ideias, né? Então, isso traz diversidade, que é uma característica bastante importante, diversidade de ideias para trazer coisas novas. Então, esse é um outro ponto para a gente olhar para a gente. E a experimentação. Se eu sou uma pessoa que eu sou super perfeccionista, né? Quero sempre ter o 100% pronto, talvez eu tenha que também rever os meus conceitos e me desprender um pouco disso, porque na experimentação eu tenho que estar mais vulnerável, porque realmente a ideia não é dar um produto 100% pronto. Eu tenho que dar algo que tenha valor, mas que eu quero ajustar ainda. E eu sei que precisa de ajuste, sempre vai precisar. E eu tenho que estar mais vulnerável para receber feedback. Um feedback sempre vai ser um presente, mas nem sempre é fácil receber, né? Principalmente quando é um feedback que não é tão... que é de construção, né? Então, essa é uma outra característica que a gente precisa olhar para a gente e se desapegar um pouco. E aí tem um TED, né, um vídeo do TED, que é bastante conhecido já, O Poder da Vulnerabilidade, que traz um pouco dessa questão dar um outro olhar para a vulnerabilidade, né? Eu acho que isso é importante, para mim fez bastante diferença, porque vulnerabilidade significa, né? A Brené Brown coloca isso de uma forma bastante interessante, que é a coragem de estar vulnerável. E isso acho que tira um pouco dos preconceitos, pelo menos para mim foi bastante importante, né? E a gente vai colocar aqui no final algumas sugestões aí de leitura, de links para vocês, tá bom? Eu já coloquei o link aqui, parte do Poder da Vulnerabilidade, para quem quiser. E a Cláudia está falando, né, da questão da diversidade de ideias, de background, a diversidade etária, de gerações, o quanto isso é importante, o quanto isso agrega
né, Cláudia, para o conhecimento e para as pessoas e para o trabalho em si. Perfeito, perfeito. A gente não tem que achar ruim né, os pensamentos contrários ao nosso, né? Agregar para gerar um valor maior. Perfeito, perfeito, Cláudia. E aí, quando vocês forem procurar qualquer coisa sobre organização exponencial, vocês sempre vão encontrar um negocinho chamado PTM, que é Propósito de Transformação Massiva. E é aqui que a gente entra, tá? Que a gente buscou um pouco mais. Isso aqui, gente, a gente buscou a base em 2 livros. Um que o nome dele é Organizações Exponenciais mesmo, e o outro é Agnada. São 2 livros para quem quer se aprofundar nesse tema, 2 livros muito, muito bons. Então, quando a gente busca aqui o que é o propósito de transformação massivo, essas empresas nasceram e foram idealizadas a partir de um propósito a partir de um propósito até muito amplo, né, de querer fazer a diferença na vida das pessoas, na sociedade, na humanidade, de alguma forma. E é por isso que elas tiveram, também por isso que elas tiveram o poder que elas tiveram, né? E que as empresas que seguirem por esse caminho também terão. E a gente vai falar um pouco disso melhor depois. Aqui estão alguns desses propósitos de algumas das empresas, né? A gente vai passar rapidamente, mas o TED é uma empresa exponencial, uma organização exponencial, ideias que merecem ser espalhadas. O Google, organizar a informação do mundo. A Singularity University, impactar positivamente 1 bilhão de pessoas. Netflix, permitir acesso a filmes e programas de TV, que o acesso, né, seja simples. Esses são alguns dos propósitos. Eles nasceram com esse propósito e seguem com isso. A gente percebe isso no dia a dia delas, né? Se a gente quiser pegar alguma referência de empresas brasileiras exponenciais, o Banco Original, por exemplo, foi o primeiro banco, o banco que impulsionou o banco digital, o primeiro banco digital aqui, né, no Brasil. E depois saíram todos os bancos correndo atrás. O Nubank com cartão de crédito, né? Então são algumas referências aqui do Brasil. Tudo bem? Ok. Então, já que a gente não entende que existe CNPJ com propósito, né? São pessoas que têm propósito, então vamos lá. Vamos trazer um pouquinho disso. Quando a gente olha as organizações exponenciais, elas buscam pessoas que têm 3 P's. Propósito, paixão e potencial. Elas buscam pessoas que têm essas 3 coisas. E a gente entende que esse caminho é uma alavanca. Então, quando eu tenho um propósito, quando eu tenho um porquê, algo por que eu levanto todos os dias para fazer o que eu faço? Isso me dá brilho nos olhos. Isso me dá energia, né? Então, eu tenho um sentido, eu tenho um porquê que me gera energia, que me impulsiona para a ação e que me gera me instiga, me impulsiona para o potencial. O que é o potencial? O potencial é a capacidade de algo ou alguém se transformar e se desenvolver. Então, quando a gente pensa em potencial, a gente está pensando na nossa capacidade como seres humanos, ou como profissionais, como pessoas, mas como seres humanos, o nosso potencial. E isso não vem do automatismo, ele vem de um propósito, de um sentido que gera energia, que gera ação. A gente trouxe aqui duas frases que estão, inclusive, num desses 2 livros, acho que no Agnada, que tem esse primeiro, ele traz uma referência do poeta Khalil Gibran. O trabalho é o amor que se torna visível. Então, para a gente, como é que, né, a gente vê isso? Propósito e paixão é o amor latente e o potencial é o trabalho que tangibiliza aquilo, né? Então, eu acho que traz muito essa referência. E outra frase que é interessante, que foi o CEO da Uber deu numa conferência, ele fala o seguinte:
Você precisa ser autoconsciente e procurar uma ideia de negócio e de propósito que se ajuste perfeitamente a você como pessoa e não como empresário. Ou seja, o interesse e esse legado é você que tem que entender qual que você quer deixar, e aí as coisas acontecem, né? E aí tem energia para fazer as coisas acontecerem, né? Então a gente entende que é uma alavanca, né? E o potencial despertando para a realização, tá bom? Tudo bem, gente, até aqui, está fazendo sentido? Alguém quer fazer alguma consideração? Gente, se vocês quiserem, vão compartilhando no chat, tá bom? A gente queria colocar aqui para vocês um videozinho curtinho, para a gente depois falar um pouquinho sobre, tá? Deixa eu ver aqui para vocês. Ops. Então, vou ter que fazer o seguinte aqui. Peraí, gente, vou ter que... Ele não está localizando a mídia. Peraí. Vocês estão vendo minha tela agora? Do vídeo? Sim. Tá sem som, Paty. Ele tá... Agora foi. Dá para ouvir? Sim. Não? Sim. Propósito. Como assim? Os olhos dizem as horas. Os trens levam a algum lugar. Elas fazem o que deveriam. Talvez por isso as máquinas quebradas me deixam tão triste. Elas não fazem o que deveriam. Talvez seja igual com as pessoas. Se você perde o seu propósito, é como estar quebrado. Como tinha George. Quem sabe consertamos ele? Esse é o seu propósito? Consertar coisas? Eu não sei. Era o que o meu pai fazia. Qual será o meu propósito? Eu não sei. Talvez se eu tivesse conhecido meus pais, eu saberia. Vem comigo. Logo depois que meu pai morreu, eu sempre vinha aqui. Eu imaginava que o mundo todo era uma grande máquina. As máquinas não vêm com peça mágica. Elas têm a quantidade exata de que precisam. Então eu pensei que se o mundo fosse uma grande máquina, eu não podia ser uma peça extra. Eu tinha que estar aqui por uma razão. Isso significa que também está aqui por uma razão.
Deu para ouvir, gente? Deu? Deu, Paty. Deu sim. Agora é só a tela que você tem que fechar. Ele ficou meio lentinho, mas eu acho que funcionou. Acho que deu. Muito bom. Puxado esse papo aí, hein? Já tem perguntinhas da Cláudia. O Mério já está falando aí para você. A gente queria ouvir um pouquinho de vocês, o que está despertando aí, porque falar de propósito não é uma coisa tão... ela é um pouco mais simples do que a gente imagina, mas não é tão simples assim, né? Eu costumo muito dizer que o propósito, para mim, tem muito a ver com o sentido de vida, né? Como o garoto fala aí no filme, né? Você tem que ter uma razão para fazer tudo o que você quer, um motivo para viver. Eu digo que isso é um fio condutor, né? Aquilo que traz um sentido para tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, e seja nas atividades mais rotineiras também. Não necessariamente a gente, quando fala de propósito, a gente está falando de algo muito grandioso, de impacto monstruoso. A gente está falando de coisas que tocam dentro da gente, né? Então, quando eu me pergunto para que eu estou fazendo isso, né? Eu estou remetendo a algo que tem um valor por trás, né? E que tem aí uma marca, né? Que é muito característica minha, né? E se eu faço algo muito particular, de uma forma muito ímpar minha, né? E com um sentido maior. E aí, para a gente não ficar esticando muito isso, eu acho mais fácil dar exemplo, e eu acabo dando um pouco o exemplo próprio meu, né? Eu, quando me formei em psicologia, eu sempre quis atuar como psicóloga em consultório, como eu faço até hoje, né? E nunca tinha imaginado nada muito diferente disso. E eu sempre tive um fio condutor, que era desenvolver pessoas, ajudar as pessoas, auxiliar as pessoas no seu crescimento, nas suas dificuldades e tudo mais. Isso para mim sempre foi muito importante, isso sempre me tocava, né? Tanto que as pessoas sempre falam para mim assim: nossa, Verônica, como é que você aguenta ficar no consultório o dia inteiro atendendo, ouvindo as pessoas falar na sua orelha, né? E eu nunca olhava por esse lado. E quando elas me faziam esse questionamento, eu falava: nossa, mas tem algo muito maior que isso, né? Que é poder estar ali com alguém e poder ajudar essa pessoa e poder estar com ela e vê-la crescer, e vê-la se desenvolver, e vê-la sair daquele emaranhado todo que ela estava. Mas depois de algum tempo, eu comecei a trabalhar em organizações, eu comecei a fazer consultoria, e aí, em alguns momentos, eu me questionava: será que eu estou me desviando? Né? E a resposta, ela sempre vinha: não, você está desenvolvendo pessoas, ajudando pessoas e equipes a crescerem da mesma maneira. Só que você está em outro espaço, né? Você tem um outro objetivo, é uma outra proposta de trabalho, mas o fio condutor continua sendo o mesmo. Né? Mudou o formato, né, Vê? Mudou o formato, muda a forma. Muda a forma, mas não muda a essência. Exatamente. E muda a necessidade do outro também, né? Que as necessidades das organizações são completamente diferentes das necessidades das pessoas que chegam ao consultório, mas o fio condutor continua o mesmo. E é isso que me manteve fazendo todo esse tipo de trabalho. Então, não importa se eu estou na empresa, se eu estou num consultório, se eu estou numa ONG, se eu estou fazendo um trabalho de caridade ou se eu estou ouvindo um amigo, eu tenho um propósito, né? E isso é o que faz esse trabalho ser mais tranquilo e que permite que eu me desenvolva e que permite que eu vá para frente, né? E que eu consiga ficar engajada, mesmo quando eu estou no consultório 24 horas ou 12 horas por dia, ouvindo as pessoas falarem, e aquilo para mim está tranquilo. Né? Então, o que é esse propósito, né? Nesse sentido do fio condutor e muito do legado que você quer deixar. Eu sempre pergunto para as pessoas, eu sempre falo para as pessoas, né? Como é que você quer ser lembrado no final da sua vida?
o que você gostaria de ouvir das pessoas? Quem é você? O que é que você fez? O que é que você deixou? Né? Então, quando a gente fala também das organizações exponenciais, e a gente fala desse propósito das organizações, são pessoas, são parceiros, que têm um propósito muito parecidos, né? E que se unem para realizar algo, né? E que se tornam exponenciais nesse sentido. Perfeito. E aí, pode falar, Paty. E eu estou vendo aqui os comentários, o Homero trouxe o Ikigai. Homero, perfeito, o Ikigai é uma ferramenta incrível, e quem não conhece, busca, porque é facilmente encontrado no Google, você busca isso, você encontra, que é uma forma de você encontrar o seu propósito. Ikigai, perfeito, Homero, muito, muito, muito bem lembrado aí, e é uma boa forma de uma ferramenta para a gente utilizar para buscar, não tenha dúvida disso. Isso veio por conta de uma questão da Cláudia, né? Não é fácil encontrar propósito, né, gente? Você está falando dessa sua experiência e faz muito sentido, mas nem todo mundo está nesse momento, a gente em algum momento também já esteve e pode estar no futuro, né? Mas que não é fácil. Como é que a gente faz isso, né? Então, a Cláudia colocou esse ponto. O Ikigai é uma excelente ferramenta para a gente encontrar, faz com que a gente faça diferentes reflexões. Então, quem quiser buscar, uma ótima referência. E eu acho que aí uma experiência nossa, né? Uma experiência nossa foi minha principalmente, né? Eu acho que tem dois caminhos, né, Cláudia? Você comentou sobre isso. Um é interno, outro é externo. Um é interno, eu preciso me enxergar, parar para me olhar e perceber o que é que me faz me sentir bem, o que me dá energia, quais momentos, o que eu já fiz na minha vida e que você fala, puxa, é isso que eu quero fazer da vida, né? Eu acho que fazer uma autoanálise, e aí todos os dias mesmo, olhar para isso, olhar para o meu passado, olhar para agora e escrever, fazer um diário mesmo. E aí, seja no papel, eu tenho um WhatsApp, um grupo de WhatsApp que só tem eu comigo mesma, né? Quem me conhece sabe disso, que eu falo para todo mundo, que é maravilhoso. E lá eu anoto as minhas coisas, as minhas insights, aquilo que eu estou sentindo, emoção, algo que aconteceu, e isso me ajuda demais nesse processo de consciência e auto-reflexão, né? E conhecimento mesmo. E o outro ponto é que talvez eu possa perguntar para alguém, puxa, o que você acha que eu faço bem? Né? Uma coisa interna e uma referência externa. Né? Eu acho que, não sei se é esse o caminho, você tem algum outro, por conta da questão da Cláudia aqui? Não, eu acho que é um pouco isso, né? A gente encontrar um propósito, eu vejo muito assim. E também não tem certo e errado, e às vezes a gente pode mudar, e às vezes a gente não tem um único propósito, um único sentido de vida, né? A gente tem N outros, né? Alguns mais fortes, outros que gritam menos dentro da gente. O importante, eu acho que aí a gente volta um pouco no nosso primeiro webinário, né? É poder trazer para a consciência, fazer o exercício de trazer para a consciência, sair daquele processo do automático do eu vou fazendo o tempo inteiro e não percebo o que eu estou fazendo e o que eu estou sentindo, né? Para poder trazer essa autoobservação. A autoobservação, ela é maravilhosa para isso. Eu também não falei assim, nossa, vou fazer psicologia porque o meu legado é desenvolver pessoas. Não foi assim, né? Você vai trabalhando e você vai entendendo isso conforme você vai realizando, e de novo, as nossas atividades do dia a dia. E você vai percebendo o que impacto aquela atividade tem dentro da gente e que sentido aquilo tem. Para que eu estou fazendo tudo aquilo? Eu estou fazendo só para ganhar dinheiro? Eu estou fazendo só porque eu preciso ir viajar no final do ano, porque eu quero ir viajar no final do ano e preciso ganhar dinheiro para isso? Ou tenho algo maior dentro de mim? E vamos lá, tá tudo certo. Se eu vou fazer um trabalho que eu vou ganhar mais porque eu tenho uma meta para atingir, né? Não vamos julgar aqui essa questão, mas a questão que a gente aborda quando tem um propósito e um sentido maior, o nosso engajamento, a nossa dedicação, o nosso comprometimento e a nossa produtividade, elas aumentam
muito, né? Então, quanto mais claro isso tiver, melhor. Então, quando eu vejo que eu estou produzindo muito, ou quando eu estou super engajada numa tarefa, eu não vou simplesmente me engajar, fazer e entregar. Eu paro, eu respiro e falo, opa, o que tem de mim aqui? Né? O que eu estou entregando aqui que faz sentido para mim? Né? E isso eu acho que é uma tarefa legal e que eu divido muito com as pessoas, né? Porque isso também pode permitir que o outro faça isso, né? Quando eu me questiono e coloco isso para o outro também vai começar a se questionar: para que eu estou fazendo tudo isso aqui? Né? E essa frase que a gente colocou, ela é muito clara e eu acho que ela é perfeita, né? Ele fala assim: se você quer construir um navio, não chame as pessoas para juntar madeira ou atribuir tarefas de trabalho, mas sim ensine-os a desejar a infinita imensidão do oceano. Então, para que eu estou trabalhando? Eu estou trabalhando para juntar madeira ou eu estou trabalhando pensando no oceano, na imensidão do oceano e na viagem de navio que eu vou fazer e por que aquilo lá é importante para mim? Né? Então, é sair desse automático e trazer para essa consciência o algo maior de tudo que eu faço no meu dia a dia. E, de novo, tarefas simples, coisas tranquilas. E a gente fala muito isso porque, assim, quando a gente encontra um propósito, é muito mais fácil a gente superar os obstáculos. A gente vai com muito mais força, a gente, né, tem essa pulsão muito maior para superar os obstáculos, né? E é o que o Viktor Frankl fala. Tendo um para quê, poderemos enfrentar todos os como. A Regiane levantou a mãozinha aqui. Rê, você queria falar alguma coisa? Não estou olhando, não estou vendo. Eu vi aqui, me apareceu aqui. Rê, você quer falar alguma coisa? Oi. Você levantou mesmo, né? Eu levantei, eu estava tentando encontrar o botão para desmutar. Não, eu pensei aqui, na verdade eu ia perguntar coisas que vocês já responderam, mas uma coisa que me chama muita atenção nesse momento que a gente está vivendo, que eu acho que a gente está mais à flor da pele em algumas coisas, o quanto os nossos valores, né, estão mais aflorados, ou pelo menos eu particularmente estou olhando mais para isso, e o quanto algumas incoerências com organizações ou com pessoas vêm à tona e eu percebo que não falam com o meu propósito. E aí você tem vontade de sair correndo, né? Fica muito mais aflorada essas questões de identificação, né? Isso se identifica com o meu propósito? Se sim, beleza. Se não, você começa a se questionar de um monte de coisa, né? E quando vocês passaram o vídeo e tal, que tá puxado esse negócio aí, que quando ele fala, né, de que quando o relógio está parado, ele perde o seu propósito, no momento em que a gente está com baixo nível de atividade profissional, no momento em que a gente está com a agenda toda que tinha em abril caiu, você está mais ocioso, você começa a rever o seu propósito. Né? Você precisa fazer um exercício de revisão de propósito, naturalmente. Né? Exatamente. Isso aí. Ou talvez a forma de conduzir. Como é que eu direciono agora? Porque talvez o propósito continue, né? Talvez o propósito continue, mas talvez eu precise adquirir novos propósitos, ou preciso ter mais clareza de como é que eu amplio isso, ou como é que... Enfim, como é que eu pratico. Isso provavelmente, né, Rê, porque como você está revendo alguns valores, né, porque essa pausa faz a gente rever os nossos valores de como eu vou querer conduzir minha vida daqui para frente, isso mexe automaticamente no nosso propósito, como é que ele vai ser encaixado dentro disso, né? Então, eu vejo muitas pessoas falando, nossa, eu trabalhava insanamente, será que eu vou querer fazer isso de novo? Né? E que bom que veio na tua fala essa coisa de que tá tudo bem, né? Rever. Sim, claro, né? claro. Que bom que a gente revê, né?
Exatamente, porque é muito isso, né? Muitas vezes eu faço um pacto comigo mesmo de que eu vou trabalhar numa organização que o propósito dela é muito diferente do meu, e aí eu falo, tá bom, vou ficar aqui 1, 2 anos para me desenvolver, ou desenvolver XPT que eu preciso, e depois eu caio fora. Ou eu vou buscar algo, né? Mas a minha produtividade, né? O meu engajamento com as atividades e com a empresa, ela não é mais a mesma. E ela Sim, não vai com ser, certeza. né? Com Então, certeza. é poder olhar para tudo isso mesmo. Sim. Legal. Obrigada, Rê. Ótima consideração aí. A Franciele levantou a mãozinha aqui. Quer falar, Franciele? Oi, boa noite. Oi, boa Vocês me noite. escutam bem? Sim. Boa noite. Eu fui convidada pela Ana Paula e eu estou no celular, mas tá um pouco ruim, então eu fico, tá oscilando um pouco. Mas obrigada pelo convite, Ana. E eu fiquei pensando, né, na fala de vocês com relação a essa retomada, né, esse fechar os olhos e olhar um pouco para dentro nesse momento dessa situação do Covid que a gente está passando. Eu me acho muito interessante porque a gente estende isso também para as pessoas que estão ao nosso lado, né? Não é só para a gente, mas o quanto a gente observa quem está ao nosso lado, né? E quais são as manifestações que essas pessoas também elas demonstram para a gente. Sejam literalmente ao nosso lado, no mesmo ambiente que a gente, mas são as pessoas que a gente tem um pouco mais de contato também. Então a gente começa a revisitar, eu acho que outras questões, inclusive, né? O propósito, eu não tenho dúvida que ele também é o que me move a todos os dias. Eu trabalho na indústria farmacêutica, então ajudar pessoas é o que também me move todos os dias. Mas eu acho que é um momento da gente fechar um pouco os olhos, né? E olhar não só para dentro, mas para o que está ao nosso redor. Me parece que foi uma situação meio forçosa, né? Nem sei se essa palavra existe, mas uma questão um pouco maior da gente também se conectar com outras coisas, né? O futuro do trabalho, a única certeza que eu acho que nós temos com relação ao futuro do trabalho é que ele vai mudar, né? A gente não vai manter mais o que se é convencional, né, o que é o conhecido, liderança, subordinado, modelo mais tradicional. A gente vai partir para um modelo onde as pessoas elas vão sim ocupar novos espaços, novas competências, inclusive soft skill para ter facilidade também de andar em outros meios. Então, eu acho que esse momento, fazendo um apanhado de tudo que vocês falaram, me veio muito essa reflexão essa situação, o quanto ela promove vários pontos de atenção para a gente, vários insights. Não tenha dúvida, o aprendizado é gigantesco, né, Francilene? Gigantesco. Quais são as oportunidades? Exatamente, é um momento de oportunidade, né? A gente tem falado isso muito na empresa, porque enquanto nós estamos aqui, a gente é muito dúbio isso, né? A gente está em casa, só que a gente tem os pacientes que precisam da gente, né? Falando especificamente da indústria farmacêutica. Então, como é que a gente equilibra isso, né? Quais são as oportunidades que a gente tem enquanto nós estamos aqui guardados, entre aspas, tem lá o paciente no hospital precisando da gente. Então, acho que momento de oportunidade para essa minha contribuição. Perfeito. Perfeito, obrigada, com certeza. Eu acho que a gente fala muito dessa coisa de um propósito e de um sentido muito voltado para o outro também, né? Ele não está conectado só com a gente, é quando a gente entrega algo para a vida, né? Então, a vida nos entrega algo e a gente entrega algo também. E a Rê fala uma coisa que é importante, né? Que muitas vezes o propósito nos encontra. Procurá-lo insanamente não deixa perceber o que vai na alma. Então, eu acho que é aquilo, né? E aí junto um pouco com a resposta da Cláudia, com a pergunta da Cláudia, quando a gente sente que é tocado por algo, né?
E aí talvez esteja a sementinha desse nosso propósito. E às vezes a gente acha que propósito tem que ser algo grandioso, né? E eu me recordo que há alguns meses atrás eu fui para um lugar uma pousada aqui bem perto de São Paulo, numa pousada super aconchegante, né? Bem ao meio bem natureza e tal. E aí eu fiquei 2, 3 dias ali. Na hora que estava vindo embora, eu encontrei com um senhor e ele, né, a gente começou a conversar e eu falei, o senhor trabalha aqui? O que o senhor faz? E aí ele falou assim, eu cuido daqui, né? Eu cuido da horta, das plantas, todos os bancos, o corrimão de madeira que você vê aqui, fui eu que fiz, eu gosto muito de trabalhar com madeira. Aí ele tem uns 70 anos mais ou menos, eu falei, nossa, seu João, mas o senhor cuida de tudo sozinho? É grande aqui, né? O senhor cuida de tudo sozinho? E aí ele me respondeu, olha, Fia, sou eu que cuido. Sabe o que eu faço? Acordo todo dia bem cedinho, e aí a primeira coisa que eu faço, vou lá no milharal, deboio milho e vou dar para os passarinhos, que eles gostam, né? Aí, gente, eu me emociono até de lembrar mesmo do seu João. E aí eu falei assim, eita, né, seu João, que dá uma aula de propósito pra gente. Se a gente pudesse carregar, se eu pudesse carregar o seu João comigo para dar, né, treinamento sobre propósito, eu faria isso, porque ele sabe porque ele está ali, né? Então, às vezes a gente acha que é algo grandioso, que é ajudar a humanidade, que é ser um Google da vida, né? Que vai organizar a informação do mundo, e na verdade é você encontrar o seu propósito, né? Então isso me marcou bastante, até escrevi na época, porque eu não tiro isso da minha cabeça, eu escrevi até um artigo no LinkedIn sobre isso, porque eu achei incrível a forma como ele colocou, né? Muito genuíno. E para a gente passar um pouquinho para frente, só vou colocar aqui que a Fátima viu um comentário da Fátima, que ela falou que o caminho para o propósito pode não ser uma linha reta, né? E que aí no meio desse trajeto, as curvas e os obstáculos, né? Eles trazem muito aprendizado e eu acho que essa é a ideia mesmo, né? O que a gente pode aproveitar nessa descoberta, né? E o que a gente pode aproveitar como oportunidade e como aprendizado, porque é isso, as oportunidades elas aparecem, né? Para a gente estar colocando tudo isso. Então, para a gente continuar, a gente só tem 5 minutos para 7h30, meu Deus. A gente fala um pouquinho de paixão, né? No sentido dessa energia propulsora, né? E não é uma energia só de prazer, de ai que delícia, mas é uma energia que ela é muito mais duradoura, que ela permite que eu fique engajada na minha atividade por um bom tempo e que eu consiga me olhar realizando aquilo e me sentir bem com aquilo, né? É a questão do bem-estar mesmo. E aí a gente fala um pouco da paixão como energia propulsora, né? A gente tem um propósito e aí a paixão ela vai trazendo essa energia e recarregando a gente. Então, quando eu falei, né, que eu fico às vezes 12 horas dentro do consultório, as pessoas falam como você aguenta, realmente a minha energia física no final do dia, ela tá lá embaixo, né? A minha mental também já deu uma bela diminuída, né? Mas isso faz com que no dia seguinte eu acorde e fale, ai, que delícia, vou pro consultório de novo, né? E tá tudo bem. Né? Eu vou lá e vou me dedicar às pessoas e tá tudo certo, porque essa energia ela restaura de novo, ela vem à tona de volta. Né? Então tem aí algumas questões que é importante vocês, até voltando um pouco à pergunta da Cláudia lá, como é que a gente faz para descobrir um propósito, eu acho que também estar conectado com as sensações daquilo que nos toca, né? Daquilo que a gente faz no dia a dia. Então parar para pensar quais momentos da nossa vida a gente já se sentiu muito energizado, o que a gente estava fazendo, como é que aquilo repercutia dentro da gente, né? O que hoje tem dado mais energia para nós dentro desse processo todo que a gente está vivendo. Talvez aí tenha também algum significado importante para a gente parar e olhar, né? No sentido de algo tem nos chamado, né? Atraído,
ultimamente, e a gente precisa parar para olhar. E não simplesmente ficar aí na quarentena fazendo milhões de coisas e não se conectar com a gente nesse sentido de autoobservação e percepção. Até percepção do que fisicamente as coisas, como é que as coisas fisicamente estão conectadas com a gente, né? As emoções que surgem aí do nosso corpo, das coisas que a gente vem percebendo e vem vivendo. A Fátima comentou aqui, a energia espiritual ainda está vibrante, né? Cadê? A energia, Sim. né? E quando você faz com paixão, a Regiane colocou aqui, quando você faz com paixão, você tem cansaço e não estresse. E ela citou o Cortella aqui. Perfeito, né? É isso aí. Cansaço físico, mental, mas o estresse ele não vem mesmo. Né? Você pode dar conta daquilo tudo. E é isso. Então, eu acho importante, a gente está trazendo algumas frases aqui no PowerPoint, na apresentação, eu acho importante vocês, em algum momento, quando se sentirem bem ou quando tiverem à vontade, poder se fazer essa pergunta, escrever, né? Vai escrever no seu WhatsApp, no seu grupo de WhatsApp, ou no seu caderninho de notas do celular, ou no seu próprio caderninho, né? Mas o quanto é importante a gente ter esse hábito de colocar para fora e poder desenhar, e às vezes não é só escrever, é desenhar, né, aquilo ultimamente e que tem nos dado mais energia. Bora lá, Paty, para o próximo. Que é o último do potencial, né? Quando a gente tem esse propósito mais claro ou um pouco mais definido e a gente entende aquilo que move, ou se a gente está fazendo algo e a gente percebe uma energia boa de impulsão, né? A gente consegue se dedicar muito mais a um trabalho ou a alguma coisa maior ou a alguém, de repente, né? E isso é o que faz a gente poder superar os obstáculos e se desenvolver. Eu acho que o potencial, né? Eu costumo dizer que todo ser humano é um ser em potência. Nós temos a habilidade para qualquer coisa, basta exercitar, né? Então, se eu sei o que eu preciso, se eu sei as minhas fortalezas e eu sei as minhas fragilidades, eu uso as minhas fortalezas, mas eu também olho para as minhas fragilidades e falo, o que eu preciso fazer então para chegar lá, né? O que eu estou fazendo ou o que eu preciso fazer para alcançar aquilo que eu desejo, né? Aquilo que realmente tem um significado e uma importância para mim, né? Então, é saber qual é o caminho que a gente está percorrendo, quais são as escolhas que a gente faz, né? E se estas escolhas, elas são coerentes e congruentes com aquilo que a gente está buscando, né? E quais são os passos necessários para que eu alcance algo que eu deseje, né? Ou para que eu continue realizando o sentido maior daquilo que me leva e me toca a vida. Então, é muito nesse sentido, a força propulsora para a ação mesmo, como a Patrícia falou lá atrás da alavanca. E aí eu acho que trazendo nessa linha da ação, de fazer as coisas acontecerem, aqui é olhar mesmo para o nosso dia a dia, seja na minha organização onde eu estou trabalhando, ou na minha atuação como de forma independente, como consultor independente, ou como líder. Por que eu levanto todos os dias? Que energia que eu tenho e que ação que eu estou tomando hoje? Qual é a conexão entre essas coisas, né? Como é que eu posso impulsionar o meu negócio? Como é que eu posso impulsionar a minha carreira? Sabendo aquilo que eu vejo de sentido, né? De legado, que me dá energia, me dá motivação, e aí eu vou buscar o aprendizado, o meu desenvolvimento, o curso que eu preciso, a tecnologia que eu preciso aprender, como lidar com a minha equipe, seja o desafio que você tem aí pela frente. Mas é isso que no fundo, e aí só a gente fechando esse tema, né? E é isso que no fundo, vai fazer a gente virar essa página que a gente precisa virar de vez, assim, de encontrar soluções. E esse é só um recorte, né? Eu entendo que são pecinhas de um grande quebra-cabeça e a gente pegou um recorte.
se as organizações exponenciais crescem porque os seus idealizadores e as pessoas que trabalham nela, uma das coisas, né, é elas terem esses 3 P's, né, o propósito, paixão e potencial. Será que a gente não consegue buscar isso dentro de nós para alavancar aquilo que a gente quer alavancar dentro das organizações, dentro da minha carreira, dentro do meu pequeno negócio, da minha multinacional, né? Que trazer para o micro mesmo, né? Todo esse arcabouço, né, de organizações exponenciais, gigantes e tal, mas tudo que está no macro está no micro também. Eu consigo colocar dentro do meu dia a dia e da minha atuação, né? Então, esse é o objetivo da gente ter trazido essa reflexão. E é um recorte, tá, gente? É um recorte. A gente, no nosso webinar anterior, a gente falou sobre habilidades essenciais que vão ajudar a gente também nesse novo caminho. Vocês estão aprendendo diversas outras coisas nessas lives, nesses cursos online que vocês estão fazendo. A ideia é que a gente vai juntando essas pecinhas e que vai nos ajudar a dar esse novo passo que a gente precisa dar para se adaptar e para encontrar novas soluções. Eu acho que esse é o ponto, né, Vê? E aí, a gente queria ouvir um pouquinho, assim, como é que vocês estão saindo dessa nossa conversa de hoje. Eu queria só voltar a um tema rapidamente. O Newton fez um comentário lá no início, eu vi depois só. Ele falou que as pequenas empresas são ágeis, são rápidas, são enxutas e conseguem se adaptar rapidamente, e as grandes empresas são grandes titanics que precisam se transformar, né? E aí foi bem interessante, Newton, porque como é que as grandes empresas estão fazendo? Elas estão fazendo parceria com as startups, né, para trazer essa agilidade, estão criando empresas novas. Eu tive conversando com uma pessoa do Santander, foi o ano passado isso, não sei como é que está agora, mas ele falou que embaixo do guarda-chuva Santander tem 106 pequenas empresas, todas gerando negócios e produtos diferentes, exatamente para dar a agilidade de uma startup que uma grandona, um Santander, não consegue dar. Então, foi bem colocado isso, e é dessa forma que as grandes, pelo que eu estou percebendo, né, lógico que vocês têm a experiência de vocês aí, eu acho que a gente consegue trazer um pouco dessas questões aí, né? Mas é isso, voltando um pouco, eu vi aqui o pessoal Franciele falando se consegue, depois a gente pode mandar, viu, Franciele, para o webinar anterior, a gente manda o link para vocês aqui, quem quiser. A Francilene, desculpa, Francilene. Mas é isso. Gente, então, falando um pouco, né, do nosso diálogo de hoje, eu queria entender como é que vocês estão saindo dessa nossa conversa, o que estão tirando, algum insight, alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem compartilhar. A Ana Paula quer levantar a mão, quer falar alguma coisa, Ana Paula? Quero sim, obrigada. Eu só achei aqui para dar um joinha ou bater palma. Eu falei, como que a gente pede para falar? Obrigada. Imagina. Na verdade, o que eu queria contribuir é que eu tinha lido esse comentário, né, dele, e a Paty trouxe, né? E a Paty também falou da questão das empresas, né? Que elas estão... Por que as empresas têm os 3 P's e as pessoas não? E o que eu queria contribuir é exatamente isso, que elas estão se transformando. Não só as pequenas, as grandes também, em parceria com startups ou não, elas estão se transformando, e para a gente se manter nessas organizações, independente do tamanho, a gente precisa se conectar com esses 3 P's. Então, hoje, a gente vive uma realidade, como a Fran trouxe, de uma multinacional grande, farmacêutica, e que a gente está vivenciando tudo isso, né? MVPs, os princípios de agilidade,
né? Então, colaboração, aprender com o erro, testar rápido, entregar um skate, depois, no meio do caminho, vai vendo o que o cliente ainda quer para chegar lá no carro, e às vezes não é mais o carro. Então, eu acho que a gente vive esse momento de transformação do todo, né? Então, legal a gente, como pessoa, se reinventar, porque a gente quer, mas as companhias já estão exigindo isso da gente. Era isso que eu queria trazer. Perfeito. Obrigada por dar esse olhar da grande, né? Porque não deve ser fácil, é mover um Titanic mesmo, né? Uma gigante precisa ser ágil, deve ser um desafio gigantesco, né? Isso mesmo. Posso complementar um pouquinho o comentário? Olha lá, eu tava quietinho até agora, geralmente eu falo um monte, né? Eu tô quietinho. Sim. Eu concordo com a Ana Paula e eu quero acrescentar uma visão que eu tive da minha última experiência. A empresa é como se fosse uma ferramenta, uma vestimenta, né? O que faz ela mover, o que faz ela funcionar são as pessoas. Então, uma faca você pode utilizar para fazer um prato delicioso e você pode ferir uma pessoa. Então, se você não tem da liderança direta e liderança sênior essa vontade de mudar genuína, e isso é muito importante, genuína, não adianta o pessoal da base mudar, porque ele não vai ser absorvido. Então, quando a gente fala que essas empresas não estão mudando, eu acredito que tem essa dificuldade da liderança sênior de aceitar que o indivíduo pode errar, que, sei lá, um vendedor pode tentar um modelo de negócio diferente e perder um negócio grande. Se não tiver esse espaço, você não vai fechar com um laboratório grande, por exemplo, no meu caso, que vem da diagnóstica, não vai fechar com um negócio grande, com um laboratório novo, mudando a forma de lidar com esse laboratório. E o concorrente pode conseguir fazer, e aí perde isso. Então, é isso que eu queria complementar. Quando vem genuíno da liderança sênior ou da liderança direta, esse empoderamento e a possibilidade de errar é que vem realmente a mudança, de verdade, a mudança cultural. Quem mais quer compartilhar? A Fátima fez um comentário aqui. Hoje, numa live com 30 CEOs, eles colocaram a necessidade de mudar o perfil da liderança justamente para dar espaço ao novo. Eles reforçaram também a necessidade de treinamentos e formações online constante para gerar mudança de cultura organizacional. Fundamental, né? Fundamental. E aí a gente tem que olhar para a organização e olhar para a gente também, né, gente? Porque o propósito, de novo, tem que estar alinhadinho, né? É do indivíduo. Tem que estar alinhado. Exato. Muito bom, Fátima. Bacana ter compartilhado. Perfeito. Perfeito. Alguém quer mais compartilhar como é que está saindo? Quer fazer mais algum comentário? Oi, Paty. É o Newton, tudo bem? Oi, Newton. Como vai? Tudo jóia. Deixa eu só colocar um pouco de gasolina nessa fogueira, pegando aí uma rabeira aí da Francilene. Eu assisti uma entrevista de um empresário esses dias, eu não me lembro quem exatamente, e ele adotou o seguinte método da empresa dele, um empresário médio. Ele fez a pergunta para o funcionário e naquele bate-papo o funcionário perguntou para ele o que ele poderia não fazer na empresa, né? E ele falou, ó, tá vendo aquela parede ali? Ali tem todos os erros que eu cometi. Você não cometendo nenhum daqueles erros, tá perfeito. Pelo menos boa, aprender com erro, pelo menos, né? Exatamente, que é o que foi comentado há pouco, né? Realmente é você identificar o erro e tratar como oportunidade, né? Todo erro ele traz consigo um momento de aprendizado do indivíduo e para aquela comunidade que ele está inserido, seja numa empresa, numa sociedade comum, qualquer outro local, né? Só deixar perfeito. Porque não é só vamos errar e por errar, né? Exato. Senão fica um negócio, vamos lá, tá bom errar, perfeito. Desde que eu não faça o mesmo erro, eu tenho novos erros, ok, né? Perfeito. A Cláudia fala, temos que cometer erros diferentes. Perfeito, né? Gente? Senão fica bem complicado.
E a gente fala muito da intenção positiva, né? Qual é a intenção positiva por trás disso? Então, você está no seu trabalho do dia a dia, nas suas coisas, existe uma intenção positiva, seja ela qual for. Então, também colocando um pouco mais de lenha nessa fogueira, né? Porque contribuindo com a fala do colega. Contribuindo também um pouquinho, eu acho que para a gente já está tão internalizado o erro como forma de aprendizado, porque é um dos nossos 5 princípios de agilidade, que a gente acaba falando e não explica, né? Que é exatamente isso, não é errar por errar. Está escrito erro como forma de aprendizado, né? Então, assim, não vai sair errando e testando aleatoriamente, mas que bacana que ele complementou, né? E até me trouxe essa reflexão de quando trouxer o tema para outras pessoas, explicar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais, né? Porque para mim mais tá se cuidado, muito... né? Exato, porque para mim está muito assimilado que é o erro como forma de aprendizado. Olha só, aprendizado aqui. Que bacana. Sim, verdade, verdade. Muito bom. Tem mais alguma coisa? Tem gente já que precisou sair, a gente já passou aqui do nosso... já passou. Eu acho que a gente passou todos os links aqui, né? Sim. Se você... Deixa eu ver aqui, a gente consegue... Se você ver, eu não estou conseguindo porque eu estou gravando aqui, mas se você conseguir mandar os 2 artigos, esses 2 artigos que eu tenho no LinkedIn, que estão lá na apresentação, você consegue mandar? Consigo. Porque um fala de propósito, a história do seu João, que para mim foi sensacional, né? Me marcou e incrível. E o outro é das habilidades do futuro, tal, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui também. Acho que é uma outra referência aí, legal. Ok. Alguém mais quer fazer algum comentário? Só um comentário final. Eu achei uma coisa muito legal aí, bem simples, pode até parecer ingênua, essa questão de vocês comentaram da diferença entre o estresse e o cansaço. Eu não lembro de ter comentado e ter escutado dessa forma de outras pessoas, mas eu sinto isso. Eu lembro que quando eu fazia treinamento, que às vezes ficava num laboratório na USP até às 8 da noite, eu saía moído, mas com aquela sensação de, nossa, fizemos um experimento, sequenciamos aquele gene, deu certo. E o pesquisador ficou feliz. Nossa, eu dormia que nem um bebê aquele dia. Era... sensacional a sensação. E aí justamente essa diferença do cansaço e do estresse. Achei sensacional. Sim. Muito bom. Legal. Eu queria agradecer mais uma vez, foi bem bacana. Eu gostei do videozinho, da frase que ele falou, né? O mundo é perfeito, né? Eu não sou uma peça extra. Uma peça extra. Adoro esse pedaço. Essa frase foi... matadora, né? Mas, minha nossa, então a gente parece, putz, eu não sou nada, não sou ninguém. Não, eu tenho um propósito aqui, além de tudo, no colegiado, aprender com cada um, ajudar, que nem a gente viu no outro webinar, né? A gente está aqui com os tempos, mas o que a gente pode trazer de vantagem para os outros, agregar valor? Puxa, muito legal, muito bacana mesmo. E aprender com o erro dos outros é importantíssimo, né? Sabedoria nesse quesito. Legal, muito bacana. Que bom. E para quem quer ver o vídeo, o filme é a invenção de Hugo Cabret. Tá? Para quem quiser, fundamental, muitas reflexões já eram dentro desse filme. Então, se puderem assistir, super vale a pena. Esse filme é maravilhoso mesmo. Já assistiu? Ótimo, maravilha. Opa! Legal. Gente, quero agradecer profundamente, e aí falando de mim, né, o que eu estou tirando dessa conversa de hoje, super enriquecedora, vocês te trouxeram coisas incríveis aqui, e eu quero agradecer profundamente. Algumas pessoas já saíram, tentei agradecer aqui, não sei se deu tempo, mas quero agradecer vocês, a contribuição foi muito